falando. Não hoje, mas no dia que os pastores, os presbíteros estão pregando, eles estão sendo usados pela boca de Deus. Não é a boca deles que está falando. Deus nos usa como instrumento, porque Deus é Espírito. Deus não é um homem. Deus é um Espírito tão grandioso que pode entrar em todos nós ao mesmo tempo. Mas quando Deus usa alguém, Ele usa aquele alguém. E você tem que ficar quieto para ouvir. Você tem que ter reverência. Assim como na revelação, é a revelação, não é a falação. É um que fala, é Deus que fala. E aqui na continuidade, versículo 18 fala: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles com que Deus levantou o que Ele quis, não fez o que Ele quis, algo que Ele quis, independente da nossa vontade. Se a gente não fizer a obra de Deus direito, Deus substitui a gente, que nós somos substituíveis. O único que não é substituível é Deus, a presença dele. E a igreja é insubstituível, porque a igreja precisa existir na terra enquanto estamos vivendo esses tempos difíceis. E se todos fôssemos só membros, onde estaria o corpo? Se todos nós fôssemos a missionário, se todos nós fôssemos ungido pastor, se todos nós fizéssemos revelação, se todos nós louvássemos grandiosamente igual cantor, igreja, cadê o corpo de Cristo? Você que vem assistir os cultos, que fica sentadinho aí, com seu glória a Deus, você é a parte mais importante da igreja. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Muitos de nós queremos e somos cristãos. Alguns querem ser cristãos, mas não são. Uns acham que são, mas não são verdadeiramente. Uns acham que não são cristãos, mas Deus está se agradando, né? E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Você que acha que você é fraco, que você não faz importância no corpo de Cristo, você faz, querido. Você que chega: eu não posso chegar antes, então eu chego 6 horas, eu chego só lá atrás. Você acha que ninguém está te vendo? Deus está vendo você aí. Deus está recebendo a sua oração. Nós não podemos dizer que nós precisamos do nosso coração apenas para que o corpo funcione, não. Porque a gente precisa do rim, a gente precisa do fígado, a gente precisa das veias, a gente precisa do sangue. E o sangue tem que circular na direção certa do coração, para sair na direção certa do coração. E assim a gente, igreja. A gente precisa do nosso pé, da nossa mão, do nosso braço, do nosso antebraço, até aquelas partes do corpo que não aparecem, que são as mais importantes. É essa que a gente dá mais honra. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Foi o que eu acabei de falar. Aqueles que nós achamos que não são importantes, cuidado com o que você acha que é importante, que não é na casa de Deus. Cuidado com as coisas que você acha que é certo e é errado na casa de Deus. Se Deus te separou para ser o pé, seja o pé, porque o pé é a base do corpo. Se Deus te separou para ser o olho, seja o olho que quer atento a tudo, não para falar depois, mas só para observar e orar. Se Deus te chamou para ser o ouvido, fique quieto e ouve. Escute. Se Deus te chamou para ser a boca da igreja, aí então você prega a palavra de Deus e fala do amor de Deus para o seu irmão. Fala com amor para a sua igreja, fala com amor para o teu irmão. Até dentro de casa, você não está ali no Espírito, você não vai ler a palavra, você não vai pregar para o seu pai, por exemplo. Para mim é impossível eu pregar para o meu pai, porque meu pai às vezes nem bom dia ele me dá. Mas eu entrego ele nas mãos do Senhor, eu oro a ele. Eu não chego na igreja e fico distribuindo meu problema para todo mundo. Nós temos que ser boca de Deus lá fora. Sim, nós somos boca de Deus. Boca de Deus para distribuir o amor, para distribuir a graça de Deus. Não precisa ficar falando assim: ah, Pai Senhor Jesus, eu sou cristão. Pai Senhor, Pai Senhor. E ó, para de fazer isso que a palavra está falando aqui, ó. Para de fazer isso, hein? Isso aí não é de Deus. A pessoa não tem sabedoria, nem você, né? Você tem que ter sabedoria para levar a palavra de Deus.
O irmão pegou na sexta-feira algumas coisas que eu ia falar, então eu vou tentar não repetir. Apesar de que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, né? Então às vezes eu trouxe aqui para você aprender isso. Como que você tem cuidado do seu corpo? Isso é nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Você cristão, como você tem cuidado do seu corpo? Você tem machucado o seu corpo colocando coisas que não te convém? Nós cristãos, a gente não faz tatuagem, a gente não coloca piercing, porque a gente acredita que vai modificar o corpo que Deus nos deu. Aí a gente tem que tomar nosso banho, tem que cuidar do nosso corpo, tem que vestir vestes que não